Eu venho trazer para vocês um grande problema que aflige as famílias brasileiras e que as pessoas sequer sabem que esse problema existe, que é, falando diretamente, o problema do inventário. Agora, o que vem a ser o inventário? Inventário é uma técnica burocrática processual adotada pelo Estado para dividir os bens da forma como a lei prevê para os herdeiros. Quer dizer, toda vez que há o falecimento de uma pessoa, os herdeiros recebem os bens que essa pessoa acumulou durante a sua vida. Mas como é que elas recebem? Elas recebem através de um processo judicial em que o juiz faz uma lista, né, listando todos esses bens, vê quais são os herdeiros, quantos são os herdeiros, faz uma divisão desses bens e, enfim, entrega esses bens na quantidade adequada para cada um dos herdeiros. Isso é o processo de inventário. Agora, a questão é que o inventário não é meramente isso, uma estratégia de entregar os bens da forma adequada para os herdeiros. Ele envolve uma série de problemas que o tornam ruim, ineficiente. Agora, quais são esses problemas? Ele traz problemas de ordem emocional e também de ordem financeira. Por que emocional? A partir do momento em que o patriarca deixa de viver, os bens são imediatamente, né, por força da lei, transmitidos aos herdeiros. E incide no mesmo momento o imposto que chama ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Só que você sabe que o processo começa ali, tem que ter o processo judicial para fazer a divisão dos bens, isso é obrigatório por causa da lei, sabe quando começa, mas não sabe quando termina. Isso é uma incógnita. Às vezes, pelas próprias brigas que os herdeiros acabam tendo entre si, os conflitos que surgem entre os herdeiros, isso torna ainda mais demorado o processo. Sabe quando começa, mas não sabe quando termina. E acreditem, tem processos que duram 5, 10, 15, às vezes mais de 20 anos. Eu conheço processo judicial de inventário de 1986. Isso mostra a ineficiência do Estado. Tudo bem, há brigas dos herdeiros, mas o Estado tinha que ter uma forma de fazer isso de forma rápida, de modo rápido, e não consegue. Acaba que o que era para ser entregue, o pai produziu, o pai trabalhou e acumulou aqueles bens para entregar para os filhos, acaba sendo entregue para netos, bisnetos, pessoas que, embora sejam da mesma linhagem sanguínea do patriarca, mas ele nem conheceu, às vezes. Então, isso mostra uma dimensão de problema emocional do processo de inventário que o Estado não resolve. E é horrível. E tem também o problema do custo do inventário, né? Ele traz consigo custos financeiros enormes. Isso aí é um outro ponto negativo para esse problema que as famílias brasileiras sequer sabem que existe, né? Por que problema de ordem financeira? Quando há o falecimento do patriarca, incide sobre a transmissão desses bens do pai que faleceu para os filhos, que são os herdeiros, incide um imposto. Talvez muitos conheçam, é o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Esse imposto hoje, a alíquota de cobrança dele é de 8%. Essa alíquota é fixada pelo Senado Federal. Então, assim, quem cobra esses impostos são os estados. Cada estado cobra de uma maneira diferente. Os estados têm a liberdade de cobrar esse imposto, desde que respeite o limite de 8%. No Distrito Federal, por exemplo, há uma ordem progressiva. Se o bem vai até um valor, o imposto é 2%. Acima desse valor, até um outro valor, é 4%. E a partir de um certo valor, o imposto é 6%. Agora, vamos imaginar, cada estado, então, cobra um percentual diferente. Vamos imaginar um exemplo em que o estado cobra 8%. É só para o nosso exemplo aqui.
8% de R$ 1 milhão. Vamos imaginar um bem deixado que vale R$ 1 milhão. 8% equivale a R$ 80 mil. Olha só, às vezes quando a gente está conversando e fala, não, é 8%. Ah, ok, 8%. Faz as contas. 8% de R$ 1 milhão dá R$ 80 mil. Então a família vai ter que desembolsar R$ 80 mil para pagar o imposto para o processo continuar. E tem que fazer o processo. Mas não é só o custo desses 8%. Vamos adiante. Nem sempre as pessoas que estão fazendo o processo têm esse dinheiro. Então, muitas vezes, ela vai ter que vender o próprio bem para poder pagar esse imposto e o processo prosseguir para ela receber a herança. Então, tá, vamos vender o bem. Quando um bem é vendido por necessidade e não por conveniência, você não está vendendo porque está vendo uma oportunidade, você está vendendo porque está precisando. O mercado percebe isso. Ele percebe imediatamente que você está vendendo porque precisa. E o que acontece? O bem que vale 1 milhão, o mercado vai pagar menos. Às vezes vai pagar 900 mil, 800 mil, vai depender do caso. Mas vamos pensar num exemplo que não seja tão trágico. Vamos imaginar que o mercado pague 900 mil, mas mesmo assim já teve um prejuízo de 100 mil reais, 10% do valor do imóvel. Se você já tinha 80 mil para pagar de imposto, agora o prejuízo de 100 mil, né? Já foi, então, um custo do inventário já de 180 mil. Mas tem mais. Tem que ser pago o advogado, porque no judiciário, a maioria dos processos tem que ter presente um advogado. E esse caso, que é o caso de inventário, é obrigatória a presença de advogado. Advogados cobram os preços os mais variados possíveis. A OAB exige que o advogado não cobre um preço vil, e ela tem dizendo lá o mínimo valor que pode ser cobrado. Mas vamos ser benevolentes no exemplo aqui e imaginar que o advogado cobrou 5%. Parece um número pequeno, mas multiplica 5% por 1 milhão. Então vai pagar 50 mil reais de advogado. Então, um custo que a gente já somou aí de 180 mil reais, mais 50 mil reais, deu 230 mil reais. Tem algumas taxas, taxa judicial, taxa de cartório, que tem que ser pagas também, alguns custos que vão surgindo no meio do processo. Mas eles são menos caros. São caros também, que às vezes você gasta R$ 1.000, R$ 2.000, sei lá, R$ 500. Mas são taxas que você tem que pagar para dar andamento no processo. Mas vamos ficar com o grosso dessa conta, com a parte mais substancial, 230 mil. Então, um bem que o pai lutou, suou, trabalhou a vida inteira para entregar para o filho, é da família o bem. O pai faleceu e, naturalmente, é do filho. Mas o Estado vem e cobra 80 mil. A pessoa tem que vender o bem para poder pagar o imposto, perde 100 mil para o mercado. Tem que pagar 50 mil para o advogado. Ou seja, ele se mostra imensamente caro, tragicamente caro, tristemente caro. Existe alguma solução para evitar o inventário? Muitas pessoas usam, por exemplo, o testamento ou então a doação. Então, tá, no testamento ele já diz como é que esses bens são divididos, mas não evita que isso vá para o judiciário depois. As brigas entre os herdeiros, os conflitos, eles podem surgir e você vai ter a mesma questão do inventário com os custos decorrentes. Na doação, a mesma coisa. Você faz uma doação em vida, você faz uma doação com reserva de usufruto, né? Que aí os doadores eles continuam usando a coisa até morrer, mas o bem é do filho. Só que isso não evita, quando há o falecimento, que tenha um processo de inventário, porque a doação ela só pode ser feita até um certo valor. Você não pode doar os bens na sua integralidade, na sua totalidade. Então, acaba que a doação ela também se mostra cara, você paga o ITCMD para fazer a doação. O ITCMD é 8%. E, além disso, não evita o inventário, ou seja, você vai ter custos elevados com a doação. Então, você trocou uma coisa pela outra. Alguns sugerem ainda
a realizar seguro. Imaginem, a maioria deve ter experiência com seguro contra incêndio, seguro automobilístico, acho que é o mais comum. Então, qual é a ideia geral do seguro? A ideia é o seguinte, ó, é uma coisa que você faz, porque a gente sempre acredita que vai beneficiar, mas ele é caro e não garante que na hora que o sinistro aconteça, você receba aquilo que você imaginava que era o justo. Geralmente não é assim. Quando você vai acionar o seguro, ele não dá a cobertura que você esperava e às vezes o atendimento não é como você esperava. Ele não entrega o que você acreditava que era para entregar. Você pagou achando que era uma coisa. Na hora de receber, tem 1 milhão de condições, 1 milhão de requisitos, e você, às vezes, recebe, mas nem sempre aquilo que você esperava. E aí, trazendo isso para o inventário, como é que você vai fazer um seguro de valores a receber de uma herança que nem sabe direito qual é o valor? Aquilo vai ser definido no judiciário. Ou seja, essas incertezas, seja do tempo que vai durar um inventário, que ninguém sabe quanto tempo vai ser, e até dos valores envolvidos, tornam o seguro caríssimo. Não tem almoço grátis. Então, você vai pagar um seguro caro, que você não tem nem certeza que a seguradora vai pagar da forma como você está imaginando que está contratando. Então, o seguro também, ele não se mostra um instrumento eficiente para ser adotado para impedir problemas no inventário. Mas, então, não tem solução? Sim, existe solução. Existe solução muito eficiente, que é o chamado planejamento patrimonial da família. Com o planejamento, em lugar de você esperar que o Estado um dia resolva esse problema através do inventário, você vai ter que ter uma postura ativa, atuante, em termos de administrar os seus bens. Com a administração adequada, é possível você evitar impostos e é possível você fazer divisão dos bens e evitar conflitos no futuro. Ou seja, tudo de ruim que o inventário apresenta, você pode combater através do planejamento. E o que o planejamento, sendo que o planejamento, ele traz um custo imensamente menor. 20% do que você gastaria com o inventário. Então, vamos supor, se você vai gastar 230 mil com o inventário, você gastaria, fazendo um planejamento patrimonial, em torno de 20% desse valor. Isso é uma estimativa, ela oscila, mas isso aí, às vezes, até menos. Então, se você administra da forma adequada, de forma eficiente, se você tem essa atuação, essa postura ativa em vida, cuidando dos seus bens da maneira correta, você consegue fazer um excelente planejamento patrimonial da família, e aí você consegue pacificar as questões em vida e, no momento em que houver o falecimento, esses bens não ficarão sujeitos a um processo de inventário, não ficarão sujeitos ao judiciário, ao juiz, a uma pessoa estranha, e não vai dar ensejo a conflitos, porque você resolveu isso antes. Então, existe forma para impedir o inventário? Sim, existe. O planejamento patrimonial da família.